Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nano com Lupa, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Letícia, que eu falo sobre livros e baixa visão. E hoje, gente, eu vim conversar com vocês sobre a diferença entre um audiolivro e um filme audiodescrito. Bem, um é filme e outro é livro, essa é a diferença, pronto, acabou o vídeo. Brincadeira. Mas a gente, com deficiência visual, experiencia os dois da mesma forma, né? Que é por áudio. Mas tem uma diferença, mesmo os dois sendo experienciados do mesmo jeito, na forma deles, estrutura, enfim. Eu tinha feito um vídeo falando sobre filmes com audiodescrição. E daí uma guria perguntou pra mim se seria, tipo, ouvir um audiobook. Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo. Se você é essa pessoa que me perguntou isso, eu tô te respondendo. Bem, eu quero começar o vídeo definindo o que são os dois. Eu acho que o audiobook todo mundo conhece, né? Pelo menos quem é desse meio literário. Agora, filmes audiodescritos é uma coisa mais específica pra quem tem deficiência visual. Então talvez você possa não conhecer, eu vou deixar uma definição aqui, vou explicar pra vocês. E também falar do que eu estou levando em conta como audiobook nesse vídeo, tá? Porque, tipo, ler com Alexa, não tô levando isso em conta. Então, audiobooks são aqueles livros que são narrados por um narrador que vai interpretando a história e falando todo o áudio do livro, enfim, transformando o livro em áudio. Enfim, transformando o livro em áudio e também dando uma certa interpretação, uma entonação na voz, essas coisas. Eu não tô falando de, tipo, sei lá, gente que é contratada pra ler pra deficientes visuais, que às vezes tem só uma voz só pra ler mesmo, não. Tô falando de audiobooks que são realmente audiobooks, sabe? Que foram produzidos pra isso, às vezes tem até alguns sonzinhos, trilha sonora, enfim. E pra quem não sabe o que é o filme audiodescrito, é um filme com audiodescrição. Audiodescrição, bem, o nome é mico autoexplicativo, é uma descrição em áudio, então vamos supor, fazer uma audiodescrição minha. Eu sou uma garota de 17 anos, eu sou branca, tenho olho verde, tenho cabelo liso na altura do ombro, castanho, entendeu? É você, por meio da fala, explicar para uma pessoa com deficiência visual questões visuais. Nos filmes isso acontece nas partes que tem atos. Então, tipo, alguém abre a porta, fala que a pessoa abriu a porta. E por aí vai. Não se sobrepõe as falas, tá? Tem gente que acha que deve ficar confuso porque enquanto uma pessoa tá falando, ela tá fazendo alguma coisa e audiodescrição entra no meio da fala. Não acontece isso. A audiodescrição é feita por meio de um roteiro e esse roteiro é exatamente para que as partes de descrição não atrapalhem as partes de diálogo do filme. E não é tudo que é audiodescrito, tem coisas que acabam ficando subentendidas pelo contexto do filme. Não é absolutamente tudo que os personagens falam que vão ser narrados por esse narrador do filme. Até porque o filme não é mais longo por ter audiodescrição. A audiodescrição só acontece nos momentos, tipo, vagos do filme. Enfim, momentos que estão acontecendo cenas visuais sem que tenha alguma interferência de áudio, tipo, alguém falando. Então, afinal, pra você experienciar um audiobook ou um filme audiodescrito, é só você fechar o olho e pronto, tem uma história. Mas tem grande diferença entre os dois. E eu vou compartilhar com vocês também qual que é o meu favorito. E eu acho que é meio suspeito, assim, né? Já que eu falo sobre livros, qual que é o que eu prefiro, mas enfim. Então, a primeira diferença vem no próprio narrador do filme e do livro. Porque, assim, em um filme audiodescrito, o narrador só aparece em algumas partes, ele não faz a parte das falas dos personagens, né? Porque as falas são feitas pelos próprios atores que estão participando do filme. Só que a voz desse narrador, ele é uma voz neutra, não é uma voz que vai transmitir emoção. No máximo é levemente adaptada, dependendo se o filme é de suspense ou, sei lá, de comédia. Mas, em geral, é uma voz neutra que só vai neutramente explicar o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, mulher abre a porta, mulher sai andando, entendeu? Tipo isso, não é tipo... ela abre a porta, então sai andando. Não. Porque essa audiodescrição não tá exatamente com propósito narrativo igual de um livro, tá? Com propósito descritivo. Então é simplesmente descrever a cena e não realmente narrar a história. Porque a história tá sendo transmitida pelo filme em si e não por esse narrador da audiodescrição. Enquanto no audiobook o narrador é selecionado para ser combinando com a história, se é em primeira pessoa, normalmente é uma voz que imita a voz do personagem, né? Tipo, principalmente se for um idoso, vai ser uma voz imitando um velhinho. Se for um homem, vai ser uma voz de homem. E por aí vai. E a voz, conforme, tipo, se o personagem tá estressado, a voz é uma voz de pessoa estressada, entendeu? Tipo isso. E, tipo, no audiolivro, os narradores pegam as emoções conforme o que tá acontecendo. Então, se tá narrando uma cena que, tipo, tá tudo tenso, eles começam a narrar de uma maneira mais tensa. Se a personagem, ela tá chorando, eles começam a narrar com uma voz de choro. E por aí vai. Então, tem emoção nessa narração. Enquanto na audiodescrição, isso não acontece. Bem, a segunda questão, que eu acho que é a principal pra eu gostar mais de ouvir audiolivros do que filmes, é que...
No livro, a gente está tendo contato com o material original do autor. A única diferença é que está sendo narrado por uma terceira pessoa, ou às vezes até pelo autor. Enquanto nos filmes audiodescritos, como eu falei, tem esse papel do roteirista, né, de audiodescrição, de criar essa audiodescrição. Então a gente não tá tendo contato direto com a história, a gente tá tendo contato por um terceiro, que não foi quem escreveu a história, não é o roteirista, tipo, principal, nem o diretor do filme. Então a gente não tem a mesma percepção das outras pessoas. Claro, é uma percepção maravilhosa, é uma percepção maravilhosa. Faz seu papel perfeitamente? Faz. Mas não é exatamente a mesma coisa, entendeu? Porque eu discuti um livro com alguém, de igual para igual. Eu li exatamente a mesma história que aquela pessoa. Enquanto eu discuti um filme, às vezes o audiodescritor não descreveu uma coisa que para outra pessoa pode ter sido relevante, entendeu? Sem falar que os audiolivros têm muito, muito mais espaço para ter essa descrição, não é mesmo? Porque o audiolivro normalmente é o quê? Umas 10 horas, enquanto, tipo, um filme dá no máximo 2 horas. E as descrições só cabem nesses meio tempos. Enquanto no livro, não. No livro, isso pode ser bem desenvolvido. A pessoa pode explicar exatamente a cor que tava o céu, o jeito que o sol tava se pondo, o jeito que as ondas estavam balançando do mar, entendeu? Enquanto no filme não tem tempo pra isso. No filme é só simplesmente imagem de pôr do sol. Pronto, entendeu? Enquanto no livro eles têm mais espaço pelo modelo mesmo, né? Por ser uma coisa mais alongada de realmente descrever os cenários. Tipo, eu ouvir o audiolivro de Senhor dos Anéis seria bem diferente de eu ouvir o filme audiodescrito, porque o audiolivro, eu tô falando Senhor dos Anéis, gente, porque vocês sabem, descreve muita, muita coisa. Então, o feedback visual que eu tive ouvindo o audiolivro foi bem maior do que se simplesmente fosse uma audiodescrição do próprio filme, porque no próprio filme não teria tantas, tipo, nossa, explicando como que era a colina e como que as folhas caíam das árvores, entendeu? Até porque esses impactos que o livro traz com as descrições, vocês têm com a própria imagem do filme, porque as imagens do filme são muito bonitas, tem toda a questão da fotografia pra transmitir alguma coisa, né? Tipo um filme menos saturado, que dá aquela vibe mais de suspense, terror, enfim. E a gente não tem esse feedback com uma audiodescrição, sabe? A audiodescrição é realmente só pra explicar o que está acontecendo na tela. E não como que o diretor queria transmitir aquilo, de como que tá a sombra, enfim, coisas desse sentido que vocês têm pra interpretar o filme. Mas, como eu falei, os filmes são bem mais curtos que os livros, então realmente não tem espaço, nem se o roteirista quisesse fazer isso, não teria que pausar o filme no meio só pra fazer uma descrição completa. Mas a vantagem é justamente essa, né? Um filme, por exemplo, audiodescrito, é o mesmo tempo de filme normal. Você senta, assiste, pronto. Enquanto o livro é exatamente igual a um livro. Então, né, são horas e horas, você normalmente demora uma semana pra acabar, enfim. Então, eu acho que depende muito da personalidade da pessoa. Não tô falando que audiolivros são melhores, mas eu particularmente prefiro. Apesar que essa questão de ser narrado por terceiro, o filme, pode ser um extra para algumas pessoas, né? É interessante você ter uma visão que não é nem do diretor, nem do roteirista, e sim, tipo, de um terceiro explicando o filme pra você. Pode ser legal, enquanto no livro não. No livro você vai ter só o autor mesmo, enfim, nada extra. E as audiodescrições de filmes são pensadas para quem tem deficiência visual. Então, o audiodescritor tem um curso, tem toda uma estratégia para que essa imagem visual fique mais palpável para quem não enxerga, né? Enquanto no livro não. No livro o autor tem a liberdade poética de explicar as coisas como quiser. E às vezes fica uma coisa muito abstrata ou muito, tipo, em um âmbito tão visual que quem tem deficiência visual não conseguiu visualizar aquilo no livro, sabe? Quando em um filme é de descrito, você pode ter certeza que o roteirista descrever, você vai conseguir entender. Porque é mais preciso e é mais realmente focado para que a gente consiga entender. E por último, claro, veio a questão de acesso mesmo, porque audiobooks já fazem parte desse sistema capitalista que não liga para pessoas com deficiência, porque os audiobooks são consumidos por vocês, leitores que não têm deficiência, vocês decidiram aderir isso para vocês, e eu sou muito feliz por isso, gente, porque antigamente, né, era muito difícil para quem tem deficiência visual encontrar audiobooks, porque era só, tipo, meio que voltado pra gente. E agora que todo mundo escuta, tem bem mais oferta, né? Porque o povo não liga de incluir quem tem deficiência, só liga pra quantas pessoas estão consumindo. E daí os filmes entram nessa questão, porque ninguém que não tem deficiência visual vai pensar, nossa, vou assistir o filme com audiodescrição, entende? Então tem bem menos demanda e acaba que tem bem menos filmes mesmo. Tipo, você consegue encontrar bem mais livros que tem o audiolivro do que filmes que tenham a audiodescrição.
Bem, isso tá mudando e, claro, a gente tem que muito incentivar quem começa a fazer audiodescrição. A Disney tá lançando os filmes com audiodescrição direta em português. A gente tá com um streaming agora brasileiro que produz os filmes já com audiodescrição. Filmes novíssimos, tipo, que ganharam o Oscar, enfim, bem legal, nossa, incrível. A gente tem que começar a apoiar essas iniciativas para que tenham mais filmes audiodescritos. E, claro, lutar pela inclusão, porque os filmes é uma questão de inclusão. Porque quem não tem deficiência não vai se interessar a não ser que pense em nós, entendeu? Então acaba que a oferta ainda é muito maior de audiolivros do que de filmes audiodescritos, o que é muito triste. Até porque filmes são socialmente mais discutidos do que livros, não é mesmo? Tipo, sei lá, você chega pros seus amigos, ninguém vai perguntar sobre ai, você leu tal livro? Normalmente, tipo, você viu o último filme que saiu no cinema? E às vezes você não tem como discutir justamente porque não teve audiodescrição daquele filme. Então é muito importante a gente lutar por isso. E acho que agora eu já apresentei todas as diferenças pra vocês. O que vocês acharam? Vocês acham que se tivessem deficiência visual ou não, né? Enfim. Mas vocês iam preferir filmes audiodescritos ou audiolivros? Outra vantagem dos filmes audiodescritos é, como eu falei, continua sendo dos atores. Enquanto, tipo, no filme... Enquanto nos livros, normalmente é só um narrador que vai, tipo, tentando mudar levemente a voz pra fazer diferentes personagens. No filme, não, né? No filme a gente tem os atores mesmo e eles põem mais emoção. Enquanto na narração os filmes têm menos emoção, na parte dos diálogos eles têm bem mais emoção. Porque são realmente atores e às vezes vozes, tipo, bem icônicas. Então a gente reconhece, tipo, eles chorando, eles bravos. É bem mais expressivo do que no audiolivro, porque o audiolivro, o narrador, coitado, tem que fazer todo esse papel, né? Enquanto do filme, não. No filme a gente tem atores mundialmente famosos. Então, essa questão de diálogos e... Então, essa questão de diálogos, conversas entre os personagens são melhores nos filmes. Então é isso, gente. Lembrando, apoiem sempre a produção de conteúdos acessíveis, tanto de livros, tanto de filmes, para que cada vez mais nós temos acesso a essa questão de entretenimento, que é super importante, tanto socialmente, tanto, né, pessoalmente. Então, por favor, apoiem pessoas com deficiência visual e iniciativas de inclusão, né? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curte, por favor. Se inscreva aqui no meu canal se ainda não me conhecia e achou interessante. Se você quer apoiar meu conteúdo, eu tenho o link de afiliado da Amazon. Você pode comprar qualquer coisa no site deles, por esse link que eu deixo aqui embaixo, que você apoia de maneira indireta o meu conteúdo, porque eu ganho uma pequena comissão e você não gasta nada mais por isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário a opinião de vocês, enfim, qual que vocês prefeririam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!